Olá, como vão? Espero que bem. Hoje quero abordar um assunto interessante: os delírios e as alucinações. Existe uma pergunta que raramente fazemos. Talvez porque seja desconfortável. Talvez porque desafia algumas das certezas mais profundas da nossa época. A pergunta é simples. Quando alguém perde a noção de onde está enquanto imagina, sonha ou reflete profundamente, consideramos isso normal. Mas quando essa experiência se torna intensa demais, passamos a chamá-la de distúrbio. Por quê? Onde está a fronteira? Quem a definiu? E com base em quais critérios? Pense por um instante. Você já esteve tão imerso em um pensamento que deixou de perceber o ambiente ao seu redor? Já entrou tão profundamente em uma lembrança que o presente pareceu desaparecer? Já perdeu completamente a noção do tempo enquanto refletia sobre uma ideia? Quase todo ser humano já viveu algo semelhante. Isso nos leva a uma constatação curiosa. A consciência possui a capacidade de abandonar momentaneamente o foco exclusivo no mundo material sem que o corpo saia do lugar. O corpo permanece. Mas a atenção viaja. A experiência muda. A percepção se desloca. Esse fenômeno é tão comum que raramente paramos para observá-lo. Mas talvez devêssemos. Porque ele pode esconder uma das perguntas mais importantes da existência humana. O que realmente é a consciência? Sabemos que ela existe e se manifesta de inúmeras formas. Mas será que compreendemos sua verdadeira natureza? A humanidade acumulou um conhecimento extraordinário sobre o mundo exterior. Transformamos cidades, exploramos oceanos, observamos galáxias e manipulamos a matéria em escalas impressionantes. Mas quando voltamos o olhar para a própria consciência, ainda encontramos muitas perguntas sem resposta. O olhar clínico procura compreender essas experiências através do cérebro. E isso possui enorme valor. A neurociência trouxe avanços extraordinários. A psicologia revelou aspectos importantes da mente humana. A psiquiatria ajudou milhões de pessoas. Tudo isso merece reconhecimento. Mas existe uma questão que permanece aberta. Será que compreender os mecanismos é o mesmo que compreender o significado? Será que mapear os processos é o mesmo que esgotar o mistério? Imagine alguém observando uma partitura. Ela pode compreender cada nota e cada símbolo. Mas isso não significa que tenha experimentado a música. Existe uma diferença entre descrever um fenômeno e vivê-lo. Talvez a consciência habite justamente esse território. Um território onde explicação e significado nem sempre são a mesma coisa. Durante séculos, filósofos, místicos e iniciados insistiram em uma ideia semelhante. A ideia de que a experiência humana possui camadas. A ideia de que a realidade percebida pode não ser a única realidade possível. Independentemente de concordarmos ou não com essas tradições, algo chama a atenção. Em diferentes culturas e épocas, elas frequentemente apontaram para perguntas parecidas. O que existe além da percepção comum? O que acontece quando a consciência ultrapassa seus estados habituais? Existem aspectos da experiência humana que ainda não compreendemos? Talvez essas perguntas sejam mais relevantes hoje do que nunca. Vivemos em uma época que valoriza respostas rápidas e classificações imediatas. Mas alguns fenômenos parecem resistir a explicações simples. A consciência talvez seja um deles. Por isso os delírios e as alucinações despertam tanto fascínio e controvérsia. Porque nos colocam diante de um limite. O limite entre aquilo que acreditamos compreender e aquilo que ainda permanece desconhecido. Quando nos deparamos com algo que não compreendemos completamente, surge a necessidade de nomear e categorizar. Isso é natural. O conhecimento humano avança dessa forma. Mas existe um risco. O risco de acreditar que dar um nome a algo significa compreendê-lo por completo. A história mostra que isso nem sempre acontece. Muitas vezes, aquilo que parecia resolvido revelou novos mistérios. Talvez a consciência seja um desses casos. Talvez ainda estejamos nos primeiros capítulos dessa investigação. Talvez os próximos séculos revelem aspectos da mente humana que hoje sequer conseguimos imaginar. E se isso for verdade,
talvez devamos cultivar certa humildade diante do desconhecido. Não uma humildade que abandona a razão, mas uma humildade que reconhece seus limites. Uma humildade capaz de dizer: sabemos muito, mas também ainda não sabemos tudo. Nesse contexto surge uma pergunta desconfortável. Será que toda experiência em comum é apenas um erro do sistema? Ou algumas experiências também revelam o quanto ainda desconhecemos sobre a consciência? Essa pergunta não exige respostas imediatas. Ela exige investigação, observação, reflexão. Porque talvez o verdadeiro debate não aconteça entre sanidade e loucura, nem entre ciência e espiritualidade. Talvez aconteça entre aquilo que já compreendemos e aquilo que ainda estamos aprendendo a compreender. Entre o conhecido e o desconhecido. Entre a certeza e o mistério. E talvez seja justamente aí que começa toda a jornada iniciática. Não quando encontramos respostas, mas quando descobrimos perguntas melhores. Perguntas que expandem nossa visão e desafiam nossos limites. Toda iniciação começa com uma dúvida que conduz à transformação. Pouco a pouco percebemos que a realidade pode ser maior do que nossas explicações. Que a experiência humana pode ser mais complexa do que nossas categorias. E que a consciência continua sendo uma das maiores fronteiras do conhecimento. Talvez essa seja a verdadeira função dessas questões. Não fornecer conclusões definitivas, mas manter viva a investigação. Manter viva a curiosidade. Manter viva a busca. Porque enquanto continuarmos perguntando o que é a consciência, continuaremos explorando uma das últimas grandes fronteiras da existência humana. E talvez seja justamente nessa fronteira que os maiores mistérios ainda estejam esperando para ser descobertos. Se você entende que este conteúdo agrega, compartilhe. A travessia segue.